Olá a todos! Hoje nós vamos apresentar o artigo intitulado O que é Justiça Organizacional? O discurso sujeito coletivo na figura do gestor. Eu sou a Gabriela de Abreu Passos. E eu sou o Henrique Adriano de Souza, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Luciana Klein, da UFPR. Então, inicialmente, nós temos que os pesquisadores organizacionais, eles têm investigado as percepções acerca da justiça. Essa justiça nas organizações, ela é definida como a percepção do que seria justo ou injusto dentro das empresas. No entanto, investigações elas têm divergido quanto à relação da justiça com outros aspectos organizacionais. E isso pode ser explicado, primeiro, pela limitação das escalas utilizadas, geralmente de percepção sobre a justiça organizacional, e segundo, porque essas pesquisas, elas geralmente consideram que as pessoas sabem o que é justiça organizacional, sem necessariamente verificar se isso é verdade. E essa preocupação, se os indivíduos sabem o que é justiça organizacional, repousa principalmente sobre os promotores de justiça, ou seja, os gestores das organizações. Isso principalmente porque são eles os responsáveis por levar ou aumentar a percepção de justiça dentro das empresas. Diante disso, nosso objetivo é analisar o que é justiça organizacional na visão de gestores brasileiros. Nossa pesquisa ela contribui com a literatura, principalmente a identificar como os gestores entendem o que é justiça organizacional nas organizações. A justiça ela já não é um fato novo, ela já é estudada desde a Grécia Antiga, mas os pesquisadores organizacionais estão preocupados sobre a percepção de atos considerados justos dentro das organizações. Os indivíduos da sua vida cotidiana já verificam se as ações são justas ou injustas. E essa percepção ela pode ser influenciada por diferentes fatores, seja eles próprios dos indivíduos, intrínsecos a eles, ou externos a ele, como principalmente aspectos ambientais. Dentro da literatura da justiça organizacional, nós temos três principais dimensões. A primeira é a distributiva, que se relaciona com a distribuição de trabalho e dos resultados da empresa. Além disso, nós temos a dimensão processual, que é sobre a equidade de distribuição desse processo de distribuição dos resultados. E a interacional, que ela vai tratar sobre como as pessoas são tratadas dentro das organizações. Nos nossos procedimentos metodológicos, nós temos que a abordagem principal é a qualitativa e nós utilizamos como estratégia de pesquisa o discurso sujeito coletivo, que busca apresentar as ideias socialmente compartilhadas, as quais são materializadas por meio dos discursos sujeitos. Os sujeitos da nossa pesquisa, eles constituem gestores brasileiros que exercem ou exerceram cargos gerenciais. Contato com os nossos participantes da pesquisa ocorreu por meio de e-mail, mensagens de LinkedIn, e divulgação nas páginas oficiais do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Os participantes que aceitaram participar da pesquisa, eles responderam um questionário eletrônico que pertencia a um projeto de pesquisa guarda-chuva, que era composto por 41 questões. As respostas elas foram obtidas do dia 13 de setembro de 2017 a 20 de outubro de 2017. E para esse artigo, nós analisamos a última questão do questionário, que se constitui na pergunta: o que é justiça dentro das organizações para você? Ao total, nós tivemos 162 respostas passíveis de análise, e para criar o discurso sujeito coletivo, nós seguimos as três etapas apresentadas por Lefebvre em 2017, que é a primeira, a separação das expressões-chave, a segunda, a formulação das ideias centrais, e terceira, a construção própria do discurso sujeito coletivo. Nessas etapas, elas foram desenvolvidas por dois pesquisadores, para fim de minimizar a subjetividade. Na seção de resultados, nós apresentamos o perfil do gestor. Esse é representado por uma pessoa do gênero masculino, em uma idade em torno de 39 anos, e uma formação em administração das empresas. Sobre o cargo na gestão, ele exerce até 5 anos de gestão, comanda diretamente até 10 funcionários e responde hierarquicamente a um supervisor. E recebe também incentivos financeiros para a realização do trabalho. E, com relação à organização, é uma empresa privada com estrutura organizacional centralizada. Então, através das 333 expressões-chave, formamos 39 ideias centrais, e dessas 39 ideias centrais, para o artigo, em questões de tamanho, nós abordamos as 6 primeiras ideias centrais que formaram os discursos sujeito coletivo. Então, a primeira, ele traz ser transparente na gestão. Isso significa que a justiça organizacional é ter transparência na gestão, ou seja,
comunicar de forma clara e precisa os objetivos da organização e estabelecer regras claras e factíveis. Além disso, é fundamental que a gestão seja aplicada nas políticas, missão e visão definidas pela organização. Essa primeira ideia central, esse primeiro discurso está relacionado à justiça interacional na subdivisão informacional. A segunda é ter isonomia no tratamento das pessoas. Então, o tratamento com os outros deve ocorrer com igualdade, sem qualquer tipo de discriminação, estipulando medidas que mitiguem práticas discriminatórias. Igualmente, as avaliações de desempenho, elas devem seguir o mesmo rumo, sendo realizadas com um mínimo de subjetividade e impessoalidade. E esse discurso ele está relacionado à justiça processual e à justiça interacional. O terceiro é possuir reconhecimento profissional. Então, a valorização pelo trabalho, pelo esforço do empregado nas tarefas. Então, para isso é necessário possuir parâmetros bem definidos e coerentes de avaliação de desempenho, valorizando o empregado pelos seus méritos, de forma que seja perceptível, refletindo em uma retribuição para o funcionário, tendo uma causa e efeito num sentido positivo. E esse discurso ele está relacionado à justiça distributiva. O quarto discurso é aplicar a meritocracia. Então, uma gestão meritocrática, onde as promoções, remunerações e recompensas e reconhecimentos devem ser dados com base nos méritos pessoais e profissionais de cada indivíduo, o que inclui também o gestor nesses méritos. E esse discurso está relacionado à justiça distributiva e interacional. O quinto é ter imparcialidade, que é a abstenção de partido ao julgar qualquer tipo de demanda, ou seja, ela voltada para avaliações, promoções, conflitos ou bonificações. Então, é a abstenção de vantagens políticas e influências interpessoais do gestor, onde não ocorra por motivo algum o sacrifício da verdade. O julgamento deve ser neutro, afastando qualquer tipo de preferências e favoritismos e algum preconceito. Então, como conclusão, nós verificamos que os discursos emanados pelos gestores, eles se aproximam muito das dimensões de justiça organizacional apontadas pela literatura. Dois temas nos chamaram bastante atenção, que seria aplicar a meritocracia, que englobou duas dimensões da justiça organizacional. Então, ela se aproxima dessas duas dimensões e sugere que pesquisas futuras possam desmembrar essa meritocracia para verificar qual a relação que ela tem com a justiça. E receber remuneração e gratificação, ela aparece apenas em sexto lugar, o que em uma ideia inicial deveria aparecer antes das outros tipos de justiça. E os gestores expõem, então, pensamentos análogos aos receptores de justiça. Então, acredita-se, quando isso ocorre em uma organização, a percepção de práticas injustas pelos indivíduos acabam minimizando. E essas são nossas referências, e obrigado.